Olá, eu sou Renata Martins. Eu sou Ana Paula da Silva. Nós somos enfermeiras da Educação Continuada do Geral de São Mateus e viemos conversar com vocês a respeito de prevenção de quedas em ambiente hospitalar. O Programa Internacional de Segurança do Paciente contém 6 metas, e a sexta delas é a redução do risco de quedas e úlceras por pressão. Hoje, especificamente, vamos falar sobre reduzir o risco de quedas. Em 2008, a Sociedade Brasileira de Gerontogeriatria definiu queda como um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial. Não necessariamente a pessoa precisa ser encontrada no chão, e durante esse deslocamento ela pode ter tido a necessidade de se amparar numa poltrona, num criado, uma mesinha de nutrição, de dieta. Então, e essa queda ela pode ocorrer da própria altura, da maca, da cama, de assentos de cadeira de rodas, poltronas, cadeira higiênica. No caso dos bebês, das crianças em pediatria, o neonato, da banheira, trocador de fraldas, bebê conforto, berço e etc. Então, no Brasil, queda em idosos ela configura a terceira causa de morte. Tem um percentual de 29% dos idosos que caem ao menos uma vez ao ano e 13% caem com frequência. Em pediatria, ela configura a quinta causa de morte de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil. Esses dados são do DataSUS de 2017. No ambiente hospitalar, de um modo geral, a hospitalização ela aumenta o risco de queda, né? E é multifatorial, devido a paciente se encontrar em ambiente que não lhe é familiar, ser portador de doenças que predispõem à queda, demência, osteoporose e outros que a equipe ainda não conhece. Então, dentre os fatores de risco, no ambiente hospitalar, o que a gente tem? Múltiplas prescrições de medicamento, que é a polifarmácia. Então, a altura das camas, macas e rodas sem travar. Importante lembrar que, mesmo travado, ele pode descer pelo lado errado, tentar descer pelo vão da maca, ou, né, de uma forma ou de outra, tentar descer sem essa grade estar abaixada, ou não utilizar a escadinha para descer, não solicitar auxílio da enfermagem para levantar, principalmente em pós-operatório. No pós-operatório, ele jamais poderá levantar sozinho, deverá ser assistido e acompanhado pela enfermagem, mesmo com a presença do acompanhante. E, durante esse processo, a gente aproveita para fazer a educação sobre risco de queda, sobre os fatores que predispõem e quais maneiras a gente tem ali naquele cenário para prevenir. Então, quando a enfermagem demora para atender a campainha também, ele pode não ter paciência de esperar, as grades abaixadas, que podem ser abaixadas por ele mesmo, pelo acompanhante, ou pode ser abaixada pela enfermagem não propositalmente, e ser deixadas abaixadas por esquecimento ou por distração, enfim, não ter acompanhante também, ou ter um acompanhante que não consiga entender as orientações e nem cumpri-las, e não entender o risco. E a queda ela sempre traz consequências. Elas produzem danos em até 50% dos casos, sendo que até 44% desses pacientes eles sofrem danos de natureza grave. Fraturas, lacerações de pele, hematomas subdurais, sangramentos, podendo chegar até a óbitos. E o paciente pode ter fratura de septo nasal, ele pode ter perda de dentição. E existem as implicações éticos legais, dentro de um cenário que pode ter tido negligência, onde o paciente não foi atendido de maneira adequada. É super importante a família ser comunicada com brevidade sobre a ocorrência. A família precisa ser comunicada de uma maneira adequada, com diálogo efetivo. E a família precisa entender que houve um atendimento adequado no pós-queda, o que aconteceu do princípio ao fim. E, dentre as consequências, a gente tem o quê? No pós-queda, a gente tem o aumento do tempo de permanência hospitalar, os custos, porque pode requerer alguns exames diagnósticos para avaliar a fratura, pode requerer sutura, medicamentos, um tempo maior de internação para observação. Então, existe realmente consequências. A ansiedade da equipe também, a frustração da equipe, diminui a credibilidade da instituição diante do paciente, família e comunidade.
e a chance de recuperação também diminui. E a gente precisa realizar a avaliação de risco de queda para todos os pacientes na admissão e durante a internação. Além de realizar, precisa gerenciar este risco. Um paciente interna, de repente, ele não tem um risco, porém, ele pode ter piora do quadro clínico, ele pode fazer uma cirurgia. Então, em algum momento, ele pode ter risco de queda, sim. E, por isso, a importância do gerenciamento. Então, precisamos utilizar um instrumento de classificação. O enfermeiro precisa prescrever cuidados específicos, né, para evitar a queda, orientar a equipe sempre que necessário, avaliar se existe declínio cognitivo, se tem depressão, se ele tem ansiedade, presença de doenças crônicas, AVC prévio, distúrbios de equilíbrio, labirintite, marcha, né? Ele pode ter distúrbio de marcha por queda prévia, por alguma dor, alguma inflamação, déficit visual, super importante perguntar se ele usa óculos, se o óculos está adequado, se o óculos está com ele, se ele tem deficiência auditiva. Avaliar alucinações, confusão mental, isso pode acontecer após a internação devido ao quadro infeccioso, piora do quadro infeccioso, trauma por internação, urgência miccional, tem idoso que não aceita o uso de fralda. O uso de fralda ela também predispõe a risco de infecção urinária. E, dentro dessa urgência miccional, ele pode não ter a paciência de chamar a enfermagem, a experiência ainda de levantar do leito sozinho, não estar acompanhado, e aí sofrer o risco de queda. Nosso instrumento de avaliação é esse, que está na tela, né? E ele, dentro desse instrumento, ele só sinaliza quando o paciente chega, mas o gerenciamento ele é necessário, e principalmente o registro dele no prontuário. Identificar o leito ou o próprio paciente com risco de queda, né, com uso de pulseira adequada. No início do plantão, a gente precisa certificar se existe a identificação no leito com a sinalização de risco de queda e se o cliente está com a pulseira íntegra e legível. E gerenciar o risco no início, no meio, no final do plantão, sempre que necessário, orientando a família e o paciente sobre os riscos existentes. Manter o ambiente seguro, né? Então, o que é manter um ambiente seguro? O piso ele tem que ser antiderrapante, não pode estar molhado, mobiliário e iluminação apropriada, dentre outros. Se o paciente tiver déficit visual, ele precisa ser ensinado a utilizar o quarto mobiliário. Eles aprendem rápido, alguns não têm acompanhante, mas ele precisa conhecer o mobiliário e o caminho do banheiro. Então, isso pode acontecer. A enfermagem precisa ensinar para ele toda essa dinâmica da enfermaria, a logística dela, que ele está internado. Então, ele aprende, ele vai normalmente ter uma órtese, mas alguns, de repente, não têm acompanhante, então é um risco maior. E se o paciente usar bengala, andador, avaliar as condições. Às vezes ele usa, porém a família não trouxe, a gente solicita, e quando a família trouxer, a gente precisa avaliar as condições. Eles têm uma borracha embaixo que desgasta, mas elas têm um custo muito barato e precisa estar em ótimas condições, porque se a borracha desgasta, ela oferece risco. A iluminação também é muito importante. As campainhas também precisa avaliar a funcionalidade. A campainha do banheiro, a campainha beira-leito, precisa deixar o alcance dele também, sempre orientar. As grades elevadas, explicar a razão pela qual essas grades precisam estar elevadas, porque como muda de ambiente, ele pode achar que está na cama de casa e levantar de uma vez. Então, existe diferença de altura do leito. Rodas travadas, mesmo com as rodas travadas, eles correm o risco, assim como a figura, de descer no momento de alucinação pelo vão que existe na cama ou na maca, descer pela cabeceira da maca ou por algum outro lugar, ou ficar de pé mesmo em cima da maca ou da cama, como a gente já assistiu em alguns cenários. Supervisionar essas medicações que ele utiliza, perguntar para a família se existe o uso de algum medicamento contínuo, especialmente para aqueles que promovem a alteração de mobilidade ou do equilíbrio, para a organização de alguma doença psiquiátrica, adequar o aprazamento das medicações que possam causar sonolência, visão turva, né, tontura. Os antipertensivos também precisam ser adequados, assim como avaliar o controle da pressão, a efetividade da medicação, o antihiperglicemiante, medicações psicotrópicas que geram sonolência, dentre outros. Manter o conforto e a segurança do paciente sempre.
Então, as grades precisam estar elevadas, iluminação adequada, campainha próxima ao leito, como já sinalizamos, orientar o acompanhante a não dormir com criança no colo, no caso das mães em maternidade. Os bebês também sofrem risco de quedas. Em pediatria, a grade do berço sempre elevada, orientar essa mãe que, quando se retirar do quarto, sempre manter essa grade elevada. Se ela deixar a grade baixa, o bebê vai descer, ele vai cair. Alguns bebês eles podem estar no berço não adequado para o tamanho deles e correm o risco de escalar esse berço. Então, a gente tem que pensar, né, em estruturas que a gente possa promover ali para melhorar a segurança desse bebê. Orientar o responsável ou o paciente a levantar do leito progressivamente, quando o paciente for se levantar, principalmente em pós-operatório, que ele jamais poderá levantar sozinho, deverá estar acompanhado pela enfermagem para que possa ser melhor avaliado. Então, elevar a cabeceira a 30 graus, sentar-se no leito com os pés apoiados no chão por 5 a 10 minutos, antes de sair da cama, e sempre validar. Você está se sentindo bem, está com tontura, a visão está turva, utilizar a escadinha para descer. Essa ação ela minimiza com que o paciente venha a ter lipotímia, mal-estar, e diminui o risco de queda consequentemente. Anotar que foi oferecida essa informação, então o registro é super importante, disponibilize equipamentos de auxílio à marcha quando necessário, oriente sobre os riscos, utilize barra de segurança nos banheiros, aqui a gente tem barra de segurança, então a gente precisa orientá-los para que utilize. Se passar mal no banheiro, segura na barra de segurança, toca a campainha, espera a enfermagem chegar, ensine que ele vá sentando, descendo devagarzinho até que a gente chegue. De repente, ele fica de pé, o quadro clínico piora e ele cai, mesmo sinalizando com a campainha para a gente socorrê-lo. Então, os corrimões nas escadas eles precisam ser utilizados. Existem fitas antiderrapantes, placas de informação na entrada do hospital para chegar até o setor de endoscopia, até o setor de ultrassom. Temos nas escadas também as fitas antiderrapantes, então orientá-los aí por esse caminho. Avaliar o risco psicológico ou psiquiátrico sempre que necessário. Então, observar o comportamento do paciente se prostrado, agitado, em presença de delírio, falas desconexas, solicitar o apoio à equipe multi sempre que necessário. E sempre se atentar aos diagnósticos. Se o paciente interna e na história clínica dele tem uso de álcool crônico, então esse paciente ele corre o risco de fazer uma síndrome de abstinência alcoólica. Se ele fizer essa síndrome, ele vai entrar em delírio, ele vai entrar em alucinação. Então, ele tem um risco de queda muito grande. Então, a medicação precisa ser adequada. O médico precisa saber que eles têm essa síndrome, que ele tem esse uso crônico do álcool e que ele pode entrar em síndrome. Orientar o paciente, familiares e acompanhantes para a prevenção de quedas, sempre. E registrar a informação oferecida. Como tocar a campainha sempre que necessário, manter as grades elevadas, não retirar as pulseirinhas de riscos, não retirar a pulseirinha de forma alguma, avaliar se essa pulseirinha continua com a integridade física, assim como os dados registrados nela, como se levantar e outros fatores que sejam importantes para cada paciente individualmente. Então, orientar o paciente ou acompanhante sempre a solicitar ao profissional auxílio para a saída do leito ou poltrona e solicitar ajuda sempre que necessário. Percebeu que o paciente não está bem, está com tontura, né? Tem algum mal-estar, alguma situação que não é do cotidiano dele, solicitar ajuda da enfermagem. Toque a campainha. E temos alguns pontos de atenção, né? Acomodação do paciente idoso, preferentemente em carro-maca e, assim que possível, numa cama o mais confortável possível, uso de contenção mecânica criteriosamente prescrita. Sempre se lembrar que, antes da contenção mecânica, fazer a contenção verbal. A contenção farmacológica é muito importante, até porque a contenção mecânica ela oferece alguns riscos, como a úlcera por pressão, devido a ele se manter em decúbito dorsal, a agitação psicomotora piora, agudiza o quadro, e não é visto de uma maneira um tanto humanizada, porém necessária para preservar a integridade física dele. E sempre que a gente for fazer a contenção, ainda falando um pouco da contenção mecânica, avaliar a perfusão periférica e registrar todos os dados possíveis, fazer uma contenção de maneira segura e avaliar se não tem lesão de pele também, e se essa contenção está feita de maneira efetiva.
A atuação do profissional diante de queda ela deve ser impecável. Então, ele deve pedir ajuda, assumir a responsabilidade e comunicar o enfermeiro e o médico imediatamente. Registrar os encaminhamentos necessários e documentar detalhadamente a ocorrência. Realizar a notificação do evento adverso para que a gente possa gerenciar esse risco e diminuir esse risco de queda com foco de educação da equipe e de família, sempre que necessário. Dentre os pontos de atenção, em caso de ocorrência de queda, a gente precisa notificar. Segundo a Anvisa, todos os eventos adversos, incluindo a queda, ocorridos em serviços de saúde no país inteiro, precisam ser notificados pelo Núcleo de Segurança do Paciente. E esses dados devem ser encaminhados para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária através do Notivisa. No nosso hospital, nós temos um link para notificação na intranet, esse guarda-chuvinha laranja. Você vai clicar nele e, a partir daí, vai abrir uma aba para notificação do evento adverso. Não é obrigatório que a pessoa que está notificando se identifique. O objetivo não é este. O objetivo é a coleta dos dados para que sejam evidenciadas todas as ocorrências, para que sejam implementadas ações para reduzir esses riscos. O Núcleo de Segurança do Paciente acolhe todas as notificações geradas ao longo do mês e os dados são repassados para a Secretaria da Saúde, assim como o Núcleo de Segurança do Paciente também implementa ações para melhorar esse indicador. Queda, bem como outros indicadores, eles indicam a segurança e a qualidade da assistência prestada na instituição. Por isso que é importante nós fazermos o levantamento de todos esses dados. Ainda sobre pontos de atenção, a avaliação e o gerenciamento dos riscos, né, e das situações de queda permite a sua prevenção. Orientação à família e pacientes e documentar impecavelmente. Então, pense nisso. Prevenir também é cuidar. Hospital Geral de São Mateus, Núcleo de Segurança do Paciente, Educação Continuada.